Ele desfaz, ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Bom dia a todos, que essa paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa invadir os nossos corações, pacificar a nossa alma, nos dar força, fé e coragem para a gente vencer não o mundo, mas a nós mesmos, que é o maior desafio daqui de todos nós. E, em verdade, não viemos vencer o mundo, viemos vencer as nossas próprias falhas, os nossos próprios vícios, e quase todos nós, pelo menos, eu quero crer, estamos às voltas, tentando vencer os nossos vícios, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, mas ganhamos de presente, bom dia a todos, queridos, ganhamos de presente mais esse dia para tentarmos fazer a diferença na nossa própria vida e também fazermos a diferença no mundo, nessa humanidade, que, conforme questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para a espiritualidade qual é o objetivo de nós estarmos encarnados, e a resposta dos espíritos superiores é passarmos por provas e expiações e concorrermos para a obra universal. Então é para isso que a gente está aqui, né? Para tentar. Dias fáceis, dias difíceis, e é por isso que o Evangelho nos informa que reconhecemos os verdadeiros espíritas pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Então é um esforço constante, é uma perseverança constante para nós podermos vencer a nós mesmos, termos coragem para enxergarmos as nossas falhas, os nossos erros, e coragem também e perseverança, aí já é coragem e perseverança para podermos modificá-los, né? Essa manhã nós vamos falar sobre esse livrinho que vocês já sabem, né? Peraí, deixa eu botar aqui na minha frente. Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. A lição, para quem tem o livrinho aí, por favor, é de número 43, e foi intitulada por nós como A Palavra que Exalta o Mal Contamina a Nós Mesmos. Então, a palavra que exalta o mal contamina a nós mesmos. Então, eu vou, antes de mais nada, eu vou colocar para nós, eu vou contar para nós uma história para a gente começar o nosso texto, a nossa fala, a nossa reflexão dessa manhã. Vocês sabem que eu adoro contos, né? Eu adoro histórias. Então, vamos lá, vocês estão preparados para a gente contar primeiro uma história, e aí, em seguida, então, eu vou à leitura da página dessa manhã para nós e vou fazer as devidas reflexões que for possível fazer no nosso tempo. Dizem que havia um escravo que era chamado Esopo, e que era um escravo de rara inteligência, e que servia à casa de um conhecido chefe militar da Grécia Antiga. Certo dia, em que seu patrão, esse militar, né, conversava com outro companheiro sobre os males e as virtudes da humanidade, Esopo foi chamado, esse escravo foi chamado, o Esopo, a dar sua opinião sobre o assunto. Ao que o Esopo, falando sobre os males e as virtudes do mundo, ele respondeu da seguinte maneira: tenho a mais absoluta certeza de que a maior virtude da terra está à venda no mercado. E aí, né, o patrão dele, né, que era um militar, virou assim: como? Né? Ele perguntou, né, surpreso. Tem certeza do que você está falando, Esopo? Como podeis afirmar tal coisa? E aí o Esopo virou e falou assim:
Não só afirmo, como se meu amo permitir, irei até lá no mercado e trarei para o senhor a maior virtude de toda a terra. Com a devida autorização do amo, o escravo foi até o mercado e, dali a alguns minutos, ele voltou carregando um pequeno embrulho. Ao abrir o pacote, o embrulho, o velho chefe encontrou vários, mas vários pedaços de língua e, enfurecido, deu ao escravo uma chance para que ele pudesse se explicar por que ele trouxe aquela montoeira de línguas. E aí, então, o escravo virou para ele e falou assim: meu amo, não vos enganei, retrucou ele. A língua é realmente a maior das virtudes. Com ela podemos consolar, ensinar, esclarecer, aliviar e conduzir. Pela língua, os ensinos dos filósofos são divulgados, os conceitos religiosos são espalhados, as obras dos poetas se tornam conhecidas de todos. Acaso podeis negar essa verdade, meu amo? E aí, então, virou-se o amo. Boa, meu caro, boa. Já que és desembaraçado, que tal trazer-me agora o pior vício do mundo? Já que ele havia levado a maior virtude, o amo então pergunta para o escravo se ele poderia agora então mostrar para ele a maior de todos os vícios da terra. E aí o escravo novamente pediu a permissão para poder ir lá naquele mercado novamente e trazer para ele o maior vício da humanidade. E aí ele chegou para o chefe dele, para o amo dele. Ao abrir, então, trouxe também um pacote, né? Ao abrir, os amigos encontraram novamente um monte de pedaço de língua. Desapontados, interrogaram o escravo e obtiveram do escravo a seguinte resposta: por que vos admirais de minha escolha? Do mesmo modo que a língua, bem utilizada, se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma no pior dos vícios. Através dela, tecem-se as intrigas e as violências verbais. Através dela, as verdades mais santas por ela mesmas ensinadas podem ser corrompidas e apresentadas como anedotas vulgares e sem sentido. Através da língua, estabelecem-se os discursos infrutíferos, os desentendimentos prolongados e as confusões populares que levam ao desequilíbrio social. Acaso podeis refutar o que vos digo? Indagou o escravo Esopo. Então, essa história muito simplória, ela vai falar do bom uso ou do mau uso que nós fazemos da nossa língua, das nossas palavras. Então, essa já é a reflexão da manhã, para nós iniciarmos, portanto, a leitura do capítulo de número 43 desse livrinho, Sempre Melhor. Está aqui, ó, Sempre Melhor. Está difícil, acho que agora foi, do José Carlos de Luca. Então, a lição 43. E ele começa assim: a palavra que exalta o mal contamina nós mesmos, produzindo mal em nossos passos. Então, quando nós proferimos palavras ruins, já que a língua é a maior de todas as virtudes e maior de todos os vícios, a gente não pode esquecer que, quando falamos mal, a primeira pessoa que se contamina com aquele mal somos nós mesmos. E pode ou não o outro se contaminar daquele mal que nós colocamos para fora, que proferimos através de palavras. Por quê? Se o outro não tiver nessa sintonia, ele não será atingido pelo mal que eu estou produzindo. Mas eu, com certeza, pela lei de causa e efeito, eu serei atingida pelo mal que eu estou produzindo. E aí continua José Carlos de Luca. Quando falo mal de alguém ou de uma situação qualquer, eu entro em contato com aquela energia negativa e acabo me contaminando
por ela. Da mesma forma, quando falo bem de alguém, quando exalto as qualidades boas de uma situação, eu também me coloco em contato com aquela energia boa e por ela sou envolvido. Para aqueles que não sabem, né, mas para nós que somos espíritas e estudamos a doutrina, as obras da codificação deixadas por Allan Kardec, no livro A Gênese, quando Kardec vai falar sobre o fluido cósmico universal, na qual todos nós estamos mergulhados, Kardec fala que esse fluido é neutro. Então, a energia que está ao nosso redor ela é neutra. Nós damos a ela uma propriedade positiva ou negativa com os nossos pensamentos, palavras e obras. Então, é interessante a gente parar para pensar o que a gente está contribuindo no mundo, né? Porque se a palavra que é ruim, quando ela é proferida, ela vai, sem sombra de dúvida, nos prejudicar, mas também a gente precisa parar para refletir que é isso que a gente está semeando no meio em que a gente está vivendo. E aí, o que acontece? Eu começo a contribuir para todos os males que já existem na humanidade, como, por exemplo, a mentira, os fake news, as guerras, as discórdias que rolam nas redes sociais. Se eu faço uma coisa ruim, eu começo a alimentar aquelas coisas que já são ruins e que já foram projetadas na humanidade. Então, a minha responsabilidade diante da vida ela é muito grande. Eu posso fazer mal a mim mesma, mas eu acabo potencializando o mal que está ao meu redor. Então, por isso que é importante a gente não só frear a língua, mas também os pensamentos que a gente tem no dia a dia, tentar transformá-los e transmutá-los em algo positivo. E aí vou dar seguimento à nossa leitura. O mundo, olha aí, ele vai para o outro momento, o José Carlos de Luca. O mundo se torna bom para quem fala bem do mundo, porque a gente começa a atrair, né? A gente começa a atrair coisas boas. Quando dizemos com fé que o mundo é bom, automaticamente a vida se abre em bondade para nós. Então, começamos a atrair essa bondade. Não é que a gente vai eliminar por completo as nossas provas e expiações, mas a gente ameniza o mal de que precisamos, por alguma razão, vivenciar. Então, por isso que vale a pena ser bom. E ele continua. E não nos esqueçamos de que, sendo o mundo criação de Deus, tudo aqui é muito bom. É só uma questão de direcionar o nosso olhar. Então, que a gente possa, essa manhã, tentar direcionar o nosso olhar para o lado melhor da vida. É claro que a nossa vida ela tem coisas boas e tem coisas ruins. O mundo tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Tem fatos bons e fatos ruins. Mas tudo é o ângulo que a gente está direcionando o nosso olhar. Tudo é o foco que a gente vai dar. Se a gente investe muito em olhar as coisas ruins, o que vai acontecer? Que esse é o nosso investimento, ali está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, é bom a gente parar para pensar que é bom que a gente comece a focar, que hoje é um novo dia, essa nova manhã está repleta de oportunidades para a gente. Tentar fazer diferente, ainda que seja com dificuldade, ainda que tenhamos muitos vícios, muitas dificuldades para vencer interiormente, mas essa manhã é uma nova oportunidade para cada um de nós, sem distinção. Então, essa era a nossa mensagem dessa manhã. Eu desejo uma manhã permeada de coisas boas, que nosso Senhor Jesus Cristo, que é também o nosso modelo e guia, ele possa estar conosco, nos fortalecendo para que possamos viver da melhor maneira possível todo o potencial de ser bom e de bem que temos dentro de nós. Muita paz, muito amor para todos, tá? Uma boa manhã. Beijo no coração de cada um de vocês e obrigada pela doce presença de todos.